Por favor, queridos irmãos, vamos fazer um pequeno exercício mental. Durante alguns segundos, pense em alguma coisa desorganizada que Jeová Deus criou. Pense. Pense à vontade. Apenas uma coisa que você sabe que está completamente desorganizada e que o nosso Criador criou. Foi bem difícil, não é verdade? Mas agora vamos fazer o contrário. Pense em alguma coisa organizada que Jeová criou. Bum! Milhões de coisas na nossa mente. Existem duas coisas impressionantes no universo: movimento e organização. Tudo no universo está em movimento e é extremamente organizado. Por exemplo, quando nós olhamos atentamente nos planetas, nós percebemos que todos os planetas giram em torno do Sol. O próprio Sol gira em torno das galáxias e as galáxias giram em torno dos enxames. A própria Terra está em movimento. Como sabemos, ela tem o movimento de rotação e o movimento de translação. Por outro lado, as pessoas estão em movimento. Os animais estão em movimento. As plantas, as árvores, tudo está em movimento. Porém, apesar de tudo que Jeová Deus criou estar em movimento constante, tudo é extremamente organizado. Por exemplo, os planetas não colidem uns com os outros. O ser humano, por exemplo, é um ser completamente organizado. Mas agora, que dizer do povo de Deus? Será que o povo de Deus está em constante movimento e completamente organizado? Por favor, queridos irmãos, apanhem as vossas Bíblias e leiam comigo o livro de Efésios, capítulo número 4, versículos número 1 ao versículo número 3. Esse texto, irmãos, que é o texto base para o nosso discurso, com o tema "Está a avançar com a Organização Unida de Deus?", vai nos ajudar a ver se essa organização é realmente unida, está organizada e em constante movimento. Por favor, leamos juntos o livro de Efésios, capítulo número 4, versículos número 1 ao 3. Portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andem de um modo digno da chamada com que foram chamados, com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando-se uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. O apóstolo Paulo, nesse livro de Efésios, ele deixou claro duas coisas que encontramos em todo o universo: movimento e organização. Ao se referir aos irmãos da congregação em Éfeso, o apóstolo Paulo pediu que eles andassem ou se movimentassem de um modo digno. E no versículo número 3, ele disse também que eles deveriam se esforçar para manter a unidade ou a união, a organização dentro da congregação. Então esse texto deixa bem claro que a organização de Jeová está em constante avanço e que esse avanço acontece de forma completamente organizada.
Mas agora, e você? Será que individualmente está a avançar com a Organização Unida de Deus? Mas o que significa avançar com a Organização Unida de Deus? De que maneiras nós podemos demonstrar que estamos a avançar com a Organização Unida de Deus? E quais serão os resultados caso nos esforçarmos a avançar com a Organização Unida de Deus? Nós vamos responder a essas três questões durante o nosso discurso e o incentivo que vamos receber, irmãos, é que nós não devemos ficar atrás. Não devemos ficar parado nem muito adiantado. Nós queremos seguir o ritmo da organização de Jeová e de forma unida avançar com ela. Agora, vamos para o primeiro ponto. O que é que realmente significa avançar com a Organização Unida de Deus? Basicamente, meus irmãos, significa enquadrar-se nela e adaptar-se às suas mudanças. E enquadrar-se e adaptar-se às mudanças envolve três coisas básicas, meus irmãos. Primeiro, envolve seguir as suas orientações. Normalmente, quem avança com a Organização de Jeová tem de estar disposto a seguir as orientações que a Organização de Jeová dá. Em segundo lugar, é necessário também apoiar os arranjos para a adoração. E, por fim, aceitar os ajustes no entendimento de forma humilde. Quando nós agimos assim, meus queridos irmãos, nós deixarmos claro que queremos avançar com a Organização Unida de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos várias provas de que Jeová orienta a parte terrestre da sua organização. Quando olhamos, por exemplo, nos refinamentos organizacionais, no crescimento da Organização de Jeová, a nossa fraternidade mundial unida e pacífica e a pregação das boas novas mundialmente, são provas claras de que a Organização de Jeová é a organização certa, é a organização verdadeira, é a organização que o próprio Jeová guia para avançar rumo ao novo mundo. Agora vamos para a segunda questão. Será que ainda lembras? A segunda questão que nós deixamos ao ar foi: de que maneiras nós podemos demonstrar que queremos, que estamos a avançar com a Organização Unida de Deus? De que maneiras nós podemos fazer isso? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos número 6. Vamos descobrir de que maneiras nós podemos avançar com a Organização Unida de Deus. 1 Coríntios, capítulo número 4, versículos número 6, o apóstolo Paulo deu um conselho muito interessante, que seria bom darmos uma olhada. Irmãos, apliquei estas coisas a mim mesmo e a Apolo para o vosso bem, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, de modos que não fiquem cheios de orgulho, tomando o partido um contra o outro. A parte que nós queremos nesses versículos é aquela que o apóstolo Paulo disse que não vão além das coisas escritas. Essas coisas escritas que Paulo estava a se referir são as orientações que aquela congregação havia recebido lá no passado. Então, meus irmãos, uma das maneiras de demonstrarmos que queremos avançar com a organização de Deus é por seguir orientações.
O apóstolo Paulo estava a falar aqui que nos irmãos em Corinto, que eles deveriam ter cuidado em cumprir as orientações exatamente como elas haviam sido escritas, sem tirar nem acrescentar absolutamente nada. Assim, eles estariam a deixar claro que queriam avançar com a Organização Unida de Deus. Irmãos, será que lembram de algumas orientações que recebemos nos últimos meses e será que estamos a aplicá-las? Vamos relembrar algumas apenas. A forma como pregamos e nos reunimos para adorar a Jeová mudaram. A pandemia do novo coronavírus afetou milhões de testemunhas de Jeová no mundo atual. Será que o irmão já notou isso? É interessante que, apesar de que a pandemia afetou milhões de testemunhas de Jeová, ainda assim, nós temos o feito máximo para seguir as orientações das autoridades locais e, simultaneamente, manter ativa a nossa rotina espiritual. Será que nós estamos a nos esforçar a aplicar prontamente as orientações que a Organização de Jeová dá, de como pregar e nos reunir? Por outro lado, em relação às reuniões congregacionais, nós temos recebido orientações sobre como participar nelas. Nós temos a plataforma Zoom, mas também temos reuniões nos finais de semana na TV Zimbo, aos sábados. Por outro lado, nós também temos a oportunidade de considerar individualmente o assunto da reunião da semana ou do fim de semana para fortalecer-nos em sentido espiritual. E mesmo que nós não tenhamos acesso às novas publicações, nós podemos usar as antigas para fortalecer a nossa fé. Essas orientações específicas sobre como pregar e nos reunir foram dadas recentemente pela Organização de Jeová. Será que o irmão está a se esforçar a avançar com a Organização de Jeová, por se esforçar a seguir de perto essas orientações que recebemos? Ou será que por cima das orientações que recebemos estamos a criar as nossas? Uma outra orientação bem específica que nós recebemos tem a ver com os relatórios de serviço de campo. Será que o irmão ou a irmã está a se esforçar a aplicar as orientações a respeito desse assunto? No fim de todos os meses, as testemunhas de Jeová têm um dever: apresentar o relatório mensal da pregação das boas novas do reino. Nós podemos mostrar o nosso respeito por essa orientação, por relatarmos conscienciosamente as nossas atividades de campo no fim de cada mês. Nós não queremos inventar horas, simplesmente queremos seguir a orientação de relatar apenas aquilo que nós fizemos durante o mês. Muitas vezes, nós temos constatado que alguns irmãos eles ficam com vergonha de dar o relatório porque fizeram poucas horas. Eles começam a se perguntar, mas o que o ancião vai pensar de mim? Será que vai me taxar como preguiçoso? Será que eu vou ser visto como um publicador fraco, que não tem zelo? Meu querido irmão, minha querida irmã, o problema não é com o ancião, é com Jeová. Jeová é quem vê as nossas atividades. E é Jeová quem vai julgar-nos e não os anciãos. Então, simplesmente, prega o máximo que puderes de todo o coração e deixe Jeová fazer o resto. Mas agora, quando é que o relatório do serviço de campo deve ser entregue? As orientações mostram que o relatório de serviço de campo deve ser dado no fim de cada mês, não no início do próximo, no fim de cada mês. Ou seja, no fim de cada mês,
o publicador deve preencher e entregar o relatório de serviço de campo ao secretário da congregação ou ao responsável do grupo em que serve. Lembre-se de que a orientação é entregar no fim de cada mês, meus irmãos. O secretário da congregação ele tem apenas 6 dias para reunir todos os relatórios e somar, e depois enviar para a filial. Todo publicador que coopera com essa orientação, primeiro mostra que ele não vai além das coisas que estão escritas. E segundo, ele deixa claro que está a avançar com a organização unida de Deus. Seguir orientações, meus irmãos, basicamente é como fazer uma viagem. Existem orientações específicas para quem quer viajar deve cumprir. Por exemplo, pagar o bilhete. Uma pessoa que quer viajar de autocarro e não paga o bilhete não tem como viajar. Essa é uma orientação específica que ele deve seguir. Existe também a orientação de não perturbar ninguém durante a viagem. E mesmo o motorista precisa seguir também algumas orientações das placas sinalizadoras. Por exemplo, curva direita, curva esquerda, limite de velocidade 80. Todas essas orientações, quando cumpridas, vão fazer com que a viagem avance num bom ritmo e seja segura para todos. Do mesmo modo, meus queridos irmãos, quando nós seguimos orientações específicas da organização de Jeová, nós estaríamos a avançar de forma unida com ela. Uma segunda maneira de cada um de nós demonstrar que está a avançar com a organização unida de Deus é por nos esforçarmos a apoiar os arranjos para a adoração. O texto bíblico que vai ajudar-nos a entender esse aspecto é o livro de 3 de João, versículos 9 e o 10. Por favor, meus queridos irmãos, vamos acompanhar esse versículo, 3 de João 9 e o 10. Deixa dizer aos irmãos que o texto bíblico que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, ele fala de um cristão que não aceitava apoiar os arranjos congregacionais. Veja o que Paulo disse sobre ele. Escrevi algo à congregação, mas Diótrefes, que gosta de ocupar o primeiro lugar entre eles, não aceita nada da nossa parte com respeito. É por isso que, se eu for aí, trarei à atenção as coisas que ele tem feito, as calúnias que ele tem espalhado sobre nós. Não satisfeito com isso, ele recusa-se a receber os irmãos com respeito e tenta impedir e expulsar da congregação aqueles que os querem receber. Na realidade, conforme o texto mostrou, havia um arranjo que Diótrefes não queria apoiar. Por exemplo, naquela congregação tinha um arranjo de se receber os irmãos que vinham de longe para ficar na casa de outros irmãos hospedados. Mas esse arranjo era tão importante porque poderia proteger até a vida daqueles irmãos. Mas mesmo assim, a Bíblia mostra que Diótrefes não aceitou esse arranjo. E o apóstolo Paulo deixou claro que Diótrefes estava a cometer um pecado grave. Ele precisava ser disciplinado. Atualmente, meus queridos irmãos, existem alguns arranjos específicos dentro da organização de Jeová que seria bom nos perguntarmos se nós estamos a apoiar ou não. Seria bom também nós percebermos o quão importante é apoiar esses arranjos. Por exemplo, o arranjo organizacional de fazer contribuições para a obra mundial e para as despesas da congregação. Será que nós estamos a apoiar esse arranjo? Será que nós estamos a nos esforçar a fazer contribuições de coração? Ou será que nós estamos a achar que elas estão paradas e ainda não estão a funcionar? O arranjo de fazer contribuições voluntárias, meus queridos irmãos, é muito importante. Para nós hoje temos reuniões regulares no Zoom, para o site da organização de Jeová continuar a funcionar, para o JW Library continuar a nos atualizar,
para recebermos as cartas, sejam elas eletrônicas ou impressas, para que os nossos irmãos continuem a ser ajudados, por exemplo, quando há um desastre natural, para que os nossos irmãos sejam defendidos diante dos tribunais, para que a limpeza e manutenção do Salão do Reino funcione, depende 100% das nossas contribuições, meus queridos irmãos. Esse arranjo organizacional que devemos apoiar com todas as nossas forças. Queremos apoiar dando as nossas contribuições voluntárias. Nós não precisamos martelarmos as nossas cabeças e nos obrigar a dar aquilo que não temos, a dar o extraordinário, mas sim, nós devemos simplesmente apoiar com aquilo que temos. Assim, nós estaríamos a demonstrar que queremos avançar com a organização unida de Deus. Um outro arranjo que também devemos nos esforçar a aplicar, nesse caso, às nossas queridas irmãs, é o arranjo da chefia. O livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo número 3, diz que o cabeça da mulher é o homem. Então, queridas irmãs, uma excelente maneira de demonstrarem que estão a avançar com a organização de Deus é por apoiar o arranjo da chefia. O apóstolo Paulo não dá voltas. O homem é o cabeça da mulher. Então, a mulher que é madura deve respeitar o arranjo da chefia. A mulher nunca deve achar que ela tem mais autoridade que o seu marido. A mulher nunca deve tentar usurpar a autoridade do seu marido. A mulher deve respeitar o seu marido. Ela deve apoiar as suas decisões, porém, exprimir com respeito as suas opiniões. A mulher nunca deve rebaixar o seu marido, porque quando ela faz isso, ela está a ir contra o arranjo da chefia estabelecido por Deus. E nós queremos sinceramente elogiar as nossas queridas irmãs que se esforçam de coração a apoiar esse arranjo. Elas são uma prova clara de que podemos avançar com a organização de Jeová por apoiar o arranjo da chefia. Voltando para aquela ilustração da viagem, se estivermos a viajar, por exemplo, numa velocidade boa e de repente começar a chover, ou, por exemplo, encontrarmos alguns obstáculos na estrada, por mais que nós estejamos apressados, existe um arranjo que o motorista faz automaticamente. Qual é? O de diminuir a velocidade para que todos fiquem protegidos. Porque geralmente quando chove o pavimento fica escorregadio. Então, se o motorista tentar acelerar demais, isso pode ser muito perigoso para a saúde de todos os passageiros. Então, mesmo que você esteja apressado, você vai tentar se adaptar àquele arranjo porque você sabe que vai proteger a vida de todos. Então, quando nós nos adaptamos e apoiamos esses arranjos congregacionais em relação às contribuições e o arranjo da chefia, nós estamos a avançar com a organização unida de Deus. E com certeza Jeová fica muito feliz quando nós fazemos isso. E a última maneira, não é, de nós, além de seguirmos orientações e apoiarmos os arranjos para a adoração, nós também podemos avançar com a organização de Deus por aceitar os ajustes no entendimento de forma humilde. Bem, o texto base que vai nos ajudar nesse ponto é o livro de Provérbios, capítulo número 4, versículos número 18. Eu vou pedir também que os irmãos me ajudem, por favor, a acompanhar a leitura do livro de Provérbios, capítulo número 4, versículos número 18. Contudo, a vereda dos justos é como a luz brilhante da manhã, que clareia mais e mais, até a plena luz do dia. Algo muito interessante que nós encontramos nesse versículo. Esse versículo quer dizer que, à medida que o tempo passa, é normal haver ajustes no nosso entendimento. É normal reajustarmos a nossa maneira de entender certas passagens da Bíblia.
Não é necessário nós nos surpreendermos nem nos incomodarmos com os ajustes que acontecem na organização de Jeová. Por exemplo, no passado também houve servos de Jeová que de início tiveram uma ideia, mas depois precisaram reajustá-las. Por exemplo, Moisés achava que estava pronto para libertar o povo de Israel, mas foi só depois de 40 anos que Deus permitiu que isso acontecesse. Por outro lado, alguns cristãos na congregação em Tessalônica, eles tinham ideias erradas sobre quando seria o dia de Jeová. E mais tarde, Jeová corrigiu-os. Atualmente, por exemplo, tivemos de reajustar o nosso entendimento sobre quem realmente é Gog de Magog. Antes acreditávamos que era Satanás o diabo, mas agora percebemos, depois de um estudo profundo, que é uma coligação de nações que se vão juntar para atacar o povo de Deus no futuro. Outro ajuste recente tem a ver com o uso das tecnologias nas reuniões e na pregação. Será que nós estamos a apoiar esses ajustes, avançando com a organização de Jeová? Ou estamos a reclamar? Não podia ser assim, não podemos usar telefone na reunião, telefone é só para fazer chamada, tinha que ser mesmo uma sentinela de papel. Será que estamos a agir assim, dessa maneira? Não faça isso, meus irmãos. Devemos nos adaptar aos ajustes e assim estaríamos a avançar com a organização unida de Deus. Assim como na ilustração da viagem que nós usamos, o motorista, por exemplo, durante a viagem, ele pode mudar de rota caso a estrada esteja obstruída. Então, na organização de Jeová também é assim. Nós somos humildes e, quando entendemos mal algum versículo da Bíblia, nós reajustamos automaticamente para fazer aquilo que Jeová quer. A luz da verdade clareia mais e mais nesse sentido. Então, nós queremos continuar a aceitar ajustes e seguir avançando com a organização unida de Deus. Mas agora, qual será o resultado se nos esforçarmos a avançar com a organização unida de Deus? O livro de 1 Coríntios, capítulo número 1, versículo número 10, deixa claro que quando nós nos esforçamos a seguir as orientações de Jeová, quando nós nos esforçamos a apoiar os arranjos para a adoração e aceitamos os ajustes de forma humilde, meus irmãos, o resultado é que nós ficaremos unidos na mesma maneira de pensar. Portanto, meus queridos irmãos, que continuemos a nos esforçar, primeiro, a seguir todas as orientações que recebemos da organização de Jeová. Nós queremos adaptar-nos na nova forma de pregar e nos reunir, mas também queremos relatar horas exatas e entregar o relatório na hora certa. Por outro lado, queremos nos esforçar a apoiar os arranjos para a adoração, como, por exemplo, o de fazer contribuições voluntárias e também o de apoiar o arranjo da chefia. E, por fim, queremos aceitar os ajustes de forma humilde, tanto com relação ao nosso entendimento da Bíblia, como também o uso da tecnologia moderna nas reuniões e na pregação. Portanto, meus queridos irmãos, não queremos ficar atrás, não queremos ficar parados nem muito adiantados. Nós queremos continuar em movimento, mas de forma organizada. Queremos todos, juntos, continuar a avançar com a organização unida de Deus.